Vamos falar hoje sobre teoria e prática. É tudo que o psicólogo precisa entender para unir esse conhecimento dentro do consultório. A gente precisa ter uma noção clara da diferença entre eles para que a gente não confunda. E olha, gente, fica ciente que isso é uma das maiores dificuldades que a gente encontra dentro do consultório. Muitas vezes a gente está focando na teoria, quando na verdade a gente tem que focar na prática e vice-versa. Então, essa troca é muito comum, principalmente focar na teoria quando a gente precisa entender a prática. Então, vamos entender um pouco sobre essa questão. Eu selecionei algumas diferenças sobre a prática e a teoria, para que você tenha a facilidade de falar, opa, eu não estou fazendo prática aqui. Olha só, pode ter certeza que se você está tendo dificuldade de atender qualquer paciente, você pode estar passando por isso. Fica ligado aí no que pode estar acontecendo. Vamos para as diferenças primeiro, né? Eu selecionei aqui a natureza quanto ao conhecimento, né? O tipo de conhecimento, outro tipo de diferença, eu botei tipo de objetivo de cada um, o método de desenvolvimento de cada um, né? E o escopo de aplicação. Quando a gente fala de conhecimento, né, a teoria ela é composta de um conjunto de conceitos, né? Conceitos que vão sendo estudados, observados, né, pesquisados, teorizados, né? Então, um conjunto de conceitos. Já a prática envolve a aplicação desses conceitos na prática, né? Diante do paciente, diante de uma situação, né? Então, a aplicação. Agora, muitas vezes a gente está buscando conceitos quando, na verdade, a gente tem que buscar o tipo de prática que eu tenho que realizar partindo do conceito. Por que eu acho que acontece isso? Eu acho que acontece isso porque a gente sai da faculdade muito conceitual. A gente sai com muito conceito, que é importante, né? O conceito é a base da nossa prática, mas a gente sai ali só com conceito e a gente não entende a nossa prática. A gente acha, inclusive, que eu repito sempre aqui, que a gente só é um psicoterapeuta. A psicoterapia é um serviço apenas. Gente, a gente realmente tem que desbloquear, mudar a nossa mente diante disso. É um conhecimento que é de extrema urgência para quem atende na prática. Não somos apenas psicoterapeutas. Psicoterapia nem é privativa da nossa área, tá? Então, a gente tem vários serviços, várias intervenções, que tem tabela de preço e tudo que é só do psicólogo. Só o psicólogo faz. Então, falei quanto à natureza dos conhecimentos. Conhecimento teórico, conjunto de conceitos, conhecimento prático. O que eu faço ali na prática? Quais são as intervenções? O que eu faço? Objetivos. Um é explicar, né, de uma forma mais geral aqueles processos, né? Então, o teórico explica de forma geral todo um processo mental, um processo de comportamento, um processo inconsciente, um processo, seja lá qual for a teoria. É explicação geral. E a prática, gente, qual é o objetivo da prática? É aplicar esses princípios, esses conceitos na vida de alguém. Um trabalho clínico, né, teórico ali, individualmente, de forma individual. E, gente, isso é tão importante, porque a gente lida com seres subjetivos. Nós somos indivíduos únicos, subjetivos, e temos um processo que a gente vai viver de forma muito única, mesmo que tenha um entendimento geral. O problema se dá quando o psicólogo começa a querer atender uma pessoa entendendo apenas o conceito geral. Por exemplo, chegou uma pergunta para mim hoje, né? Porque dentro do curso a gente tem um grupo de supervisão, né? Onde a gente tá lá conversando diariamente, né? A gente tira dúvidas de prática clínica, por isso que é a prática, né? E aí uma colega fez uma pergunta geral de 2 pacientes que estão vivendo a mesma demanda de separação, né? Então, é a mesma demanda, separação. Separação é um conceito geral. Então, viver as tristezas, as mazelas de uma separação, os conflitos internos de uma separação, a gente vai estudar teoricamente de forma ampla, né? O que pode gerar isso? Pode gerar luto, abandono, é muito complexo, muito amplo. Agora, se eu quero atender e saber que tipo de intervenções, de técnicas, de dialética, de que tipo de ações práticas eu vou ter com esse paciente, eu tenho que entender como ele vivencia essas questões. E para isso, o que vai ajudar a gente são os conceitos práticos, as intervenções práticas da psicologia como um todo, né? Uma esteira de intervenções que a gente tem, em ordem, inclusive, né? Por exemplo, vou te dar uma ordem disso. Quando o paciente chega no nosso consultório, ele traz uma queixa dessa, eu me separei, meu sofrimento está aí. E aí, existe uma ordem de intervenção prática. Eu nunca começo querendo tratar isso. Eu vou tratar a queixa que ele me trouxe ali. Nunca começo por aí. Porque aí eu tô pensando apenas nessa demanda conceitual, geral, da teoria. Mas, na verdade, eu tenho que começar agora a olhar de uma forma prático.
né? Quando eu estou na faculdade, eu estou só nos conceitos teóricos, né? Quando eu chego na minha clínica, no meu consultório, começo a atender, eu tenho que começar a entender os conceitos práticos. Ou seja, eu vou fazer uma avaliação, vou fazer anamnese, vou usar o instrumento de avaliação, eu vou colher dados. Para quê? Para várias coisas. Para fazer diagnóstico, tem mais de um tipo de diagnóstico, gente. Então, a gente tem várias etapas de processo prático para trabalhar. Só que o problema é que a gente para querendo o conceito daquilo de forma teórica e geral. Eu quero ajudar meu paciente que está procrastinando. Eu quero saber sobre procrastinação. Não, então você não vai conseguir ajudar ele. Não vai. Você só vai conseguir ajudar ele entendendo quem é esse indivíduo, da onde ele veio, quem são a família, como é que ele vive no ambiente dele, como é que é a saúde dele global, como é que ele pensa sobre as coisas, senão você não vai conseguir ajudar ele na procrastinação. Por mais que o conceito de procrastinação tenha um entendimento geral, global sobre isso. E não é nem só um entendimento, a gente tem vários entendimentos a partir de diversas abordagens diferentes. Então, é importante a gente saber o conceito geral, sim, mas esse conceito geral é para a gente entender a demanda. Né? A gente vai entender a demanda, mas para eu entender como trabalhar essa demanda no indivíduo, primeiro eu tenho que saber que tipo de aspecto esse indivíduo está vivenciando com relação a essa demanda. Como que eu vou fazer o link desse indivíduo com essa demanda? Então, é isso que é a prática, né? Então, chega um paciente para você e diz que está com um processo de procrastinação. Eu quero entender o que é procrastinação. Procrastinação pode ser diversas coisas, né? Ou seja, se eu for pegar teorias diferentes, pode ser diversas coisas aí, de acordo com essas teorias. Entender o que é procrastinação teoricamente não me dá arcabouço para tratar uma pessoa. Eu posso ser uma pessoa, um intelectual que não sou um psicólogo. Imagina uma pessoa que você conhece, eu conheço gente assim, que é um intelectual, uma pessoa de, sei lá, não é de qualquer área aí, mas é uma pessoa que gosta de estudar, de ler muito. Né? A minha filha, por exemplo, ela é formada em letras, né? Então, ela trabalha com literatura, ela trabalha com arte, ela é dessa área, mas ela adora estudar psicologia. Ela estuda muito sobre psicanálise, sobre psicologia analítica. Ela dá aula sobre isso, gente. Ela é extremamente aprofundada, mais do que muitos psicólogos. Mas ela não tem como atender uma pessoa. Por quê? Porque ela não conhece o arcabouço prático da profissão, porque não é a profissão dela. Ela não sabe, mas ela pode saber sobre a teoria. Ela pode saber do contexto amplo. Se a gente fala que uma pessoa está procrastinando, ela sabe entender o que é procrastinação, quais são os conceitos que podem estar empregados na vida de uma pessoa, quais são as dificuldades que uma pessoa pode estar tendo, mas ela não sabe atender. Aí chega uma pessoa na frente dela, trabalha isso comigo. Ela não tem como trabalhar clinicamente, ela tem como ajudar essa pessoa nas reflexões aí, de uma forma aleatória, mas ela não tem como atender uma pessoa porque ela não conhece as nossas intervenções práticas. Ela não sabe como pegar todo esse conhecimento que ela tem e transformar ele dentro de intervenções e técnicas. Ela não sabe fazer isso. Por quê? Porque ela não fez uma faculdade de psicologia. Ela não é uma psicóloga, né? Então, entende a diferença do que é um conhecimento teórico que todo psicólogo tem que ter, né? Mas esse conhecimento é um conhecimento, né, infinito, né, gente? Então, é impossível a gente sair da faculdade com todo ele. Então, a gente vai, no decorrer da nossa vida, fazer pós-graduação, estudar, comprar livro, né? Fazer cursos teóricos, né? Ou seja, a gente vai estudar, né? Vai ler em casa, vai ser mais autodidata, ou alguns psicólogos vão ser mais voltados para cursos, né? Ou seja, a gente vai estudar. Agora, para aplicar na prática, eu preciso entender as minhas intervenções. Inclusive, é com isso que a gente trabalha. Por isso que a gente é um curso de capacitação prática. Então, a gente ensina como é que você trabalha na prática esse conhecimento teórico. Quando a gente entende na prática, lembra que eu falei que quando a gente é um profissional que acabou de se formar, a gente tem a capacidade de atuar na prática melhor do que um psicólogo que está há muitos anos só estudando teoria? Tá há 30 anos estudando teoria e não consegue aplicar na prática. Uma pessoa que acabou de se formar nem tem a quantidade de leituras que essa pessoa ou essa outra pessoa tem, consegue atender melhor. Porque, na verdade, gente, todo aquele conhecimento que a gente saiu da faculdade, conhecimento básico, teórico que a gente saiu, já dá uma base para que a gente comece a alinhar ele com a nossa prática. Mas eu tenho que aprender a prática. Quando eu começo a aprender a prática, a gente deveria sair da faculdade sabendo muito a prática, a gente não sai assim. A gente sai formado, entendendo que a prática é apenas uma psicoterapia. E não é, né? Porque, teoricamente, a gente estudou avaliação psicológica, diagnóstico, mas a gente não aprofundou isso no nosso estágio, né? Então, eu acho que isso é uma falha educacional mesmo da nossa área acadêmica, né? Eu já vi congressos, né, do Conselho Federal de Psicologia, já assisti, e eles falando sobre isso, né? Sobre o ensino da graduação mesmo, né? De psicologia, que
prepara muito pouco para a prática, né? Então, só que aí você faz de conta que essa pessoa, jovenzinha, entrou num curso de capacitação, por exemplo, veio aqui para Depressão 360 e sabe atender todas as intervenções, todas as normas técnicas, quando aparece uma pessoa com suicídio, quando aparece, ela sabe tudo que ela tem que fazer. Mesmo assim, ela vai precisar de teoria, só que agora, quando um paciente chega com um escopo de trabalho ali que a gente vai ter que ter com ele, a gente tem, inclusive, como organizar que tipo de conceitos gerais eu tenho que me aprofundar mais na minha área. Então, a prática ainda direciona que tipo de estudos eu tenho que fazer. Que é um mundo de estudo teórico que a gente tem, né, da nossa prática e da nossa teoria, né, das nossas diversas teorias que a gente tem. Não tem como a gente se aprofundar em tudo. A gente fica louco, né, se a gente ficar... Então, a gente também tem que ter uma direção de leitura, uma direção de estudo. Então, quem dá a direção é a prática. Agora que a gente é formado, é a prática que dá essa direção. Então, o profissional que atua na prática, ele tem muito mais direcionamento de estudo teórico do que o profissional que está aí só buscando teoria aleatoriamente. Isso é uma reflexão que eu fiz há muitos anos também, que hoje funciona totalmente dentro do nosso contexto prático, né? Do nosso curso de capacitação. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live, dessas reflexões. Amanhã eu vou trazer mais uma reflexão, tá? Pra gente aqui, pra gente falar mais da nossa prática clínica. Então, beijo, gente. Tchau, tchau.